sem mimimi. Laboratório sem mimimi. Eu já tô aqui com o meu convidado, já dando várias risadas. Já começou, pra gente já começou. A ideia fina, sinfonia de ideias. Mas antes de eu começar essa conversa avançada, um dos meus amigos mais antigos, eu tenho alguns recados. Bootcamp sem mimimi. Se você está procurando evoluir as suas habilidades sociais, as suas mentalidades, as suas crenças limitantes, tudo isso conhecendo belas donzelas na vida real, não é ali no aplicativo igual um virgão, igual um tetinha de podcast. Ai, elas vão me hackear, elas vão hackear o mercado sexual e agora eu vou ser um assediador, Maria da Penha, toma cuidado. Larga essas mentalidades de virgão, de social arts, de apartamento, nas ruas, falando com as belas donzelas. Se você quer participar do Bootcamp e aprender essas habilidades, as próximas datas são dia 5 a 7 de julho no Rio de Janeiro. Ainda tem mais 2 vagas. Vamos invadir a capital carioca, as praias, Lapa. Me aguarde na Lapa. Dia 26 a 28 de julho, Salvador, é isso mesmo, eu falei já, Pelourinho. Tem muito turista, tem muitos locais, vamos lá testar essas habilidades. Depois, no dia 2 a 4 de agosto, em Curitiba, a Batel. O ano passado foi um bootcamp incrível, conhecemos diversas belas donzelas ali naquela Vila Madalena curitibana. Agora vocês vão ficar bravos comigo, não? Não. Batel, dia 2 a 4 de agosto, Curitiba. E por último, no dia 9 a 11 de agosto também, Florianópolis. É isso mesmo, faz tempo que eu não vou aí. Se você é de uma outra cidade, que eu não citei aqui, me manda uma mensagem. Eu vou planejando os próximos bootcamps com você na minha mente e no meu coração. Brasília, BH, Recife. Mais pra frente eu vou anunciar as datas também. O último recado importantíssimo é fazer do mundo o seu playground. Recentemente estive na Estônia, Lituânia e Letônia, gravando conteúdos avançados, não essas bitolações ou até mesmo essas ideias de relacionamentos, confiança, masculinidade que você está acostumado neste canal. Não, falei sobre comunismo, falei sobre União Soviética, prisões da KGB, castelos medievais, palácios de duques. É um conteúdo avançado. Se você é um tetinha de podcast, não é pra você. Então, se você quer ver este conteúdo, aqui embaixo está o link para o canal Fazendo do Mundo o seu playground. Eu falei que era o último recado, mas na verdade tem mais um. Oh yes, baby. Essa daqui é a regata Mamatinha Off, que não está à venda. Se você quer essa regata aqui, ela não está à venda. Ela é somente para aqueles que fazem o meu bootcamp ou a minha mentoria. Se você quer mais informação sobre a mentoria, porque o bootcamp eu já falei, me manda uma mensagem também no Instagram, @semmimimix, que eu te explico exatamente o que melhor pode se encaixar para a sua evolução, para o momento que você tá. O que você pode evoluir agora. Não ficar filosofando com ideias que não chegam a lugar nenhum. Hoje, qual é a ação que você pode tomar na sua vida hoje para mudar? Seja os seus relacionamentos com as belas donzelas, seja o relacionamento com você mesmo, com seus amigos, com o seu trabalho, para você mover a sua bunda gorda e sair da mamatinha. Já treinou hoje? Foi treinar? Se você não foi treinar, pausa esse podcast agora, coloca a roupa pra ir treinar e depois você escuta essa sinfonia de ideias enquanto você estiver ali puxando ferro. Ou enquanto você estiver correndo, o que quer que seja que você mova a sua bunda gorda. E aí, se você quer fazer parte da mentoria, essa daqui é a regata sem mimimi, que eu tenho uma pra você, inclusive. Mas a introdução do meu convidado, um dos meus amigos mais antigos, um dos meus amigos que realmente mora dentro do meu coração. Sem mais delongas, Diogo Rangel. A lenda. Obrigado, my brother. Eu agradeço. Ó, o Diogo Rangel, como eu poderia descrever a nossa amizade? É antiga. Da onde a gente se conhece? Cara,
nos conhecemos dos campos por aí, né? Então, antes de você começar, na verdade, eu quero que você comente essa primeira foto que eu trouxe aqui. E aí vai ficar, inclusive, mais claro toda essa nossa... Da onde vem a nossa amizade, da onde somos amigos. Eu quero que você comente, na verdade, o que esse cara, esse senhor, representa pra você. Cara, pra quem não conhece, né, esse é o seu Guimarães. Esse cara representa o que eu sou hoje, né? Acho que ao decorrer da entrevista as pessoas vão me conhecer um pouco da minha história, do meu caminho que eu trilhei para chegar aonde eu estou. Hoje eu tenho um nome do mercado muito forte, né? Pro Diogo Rangel. E esse cara, ele me ajudou bastante, assim, num momento crucial da minha carreira, da minha vida. E me ensinou uma coisa que nós estávamos falando anteriormente, né? Que é a questão da disciplina. Né, que a gente achava que até que era brincadeira, né? Aquelas orelhadas, puxões de orelhas que recebíamos. Porém, esse cara me ajudou bastante, assim, cara. Em um momento da minha carreira que eu achei que não ia dar certo. Nós fomos pra Europa juntos aí, que no decorrer a gente vai contar muitas histórias. E depois dali foi que minha vida mudou, né? E aí que eu descobri que realmente o futebol ele poderia me dar muitas alegrias e conquistas, né? Eu falo que, sem sombra de dúvidas, por onde eu passo, com toda certeza que esse cara aí foi o que mudou minha vida e eu sou eternamente grato a ele por tudo que ele fez por mim e fez por muitos outros ainda. Para aqueles que não sabem, e talvez até não sejam de São Paulo para também poder saber melhor, esse daí é o Seu Guimarães. O Seu Guimarães, se eu não me engano, desde 1970, ele tem um dos times amadores, você poderia dizer, mais tradicionais aqui de São Paulo, que é conhecido como os Pequeninos do Jockey. Pequeninos do Jockey, que foi aonde eu e Diogo nos conhecemos, jogamos bola por muito tempo, fomos para o lugar dessa camisa aqui. Você se pergunta, Luiz, o que você tá fazendo com essa camisa? Que camisa é essa daí? Essa camisa aqui foi, inclusive, dos times, de um dos times que a gente jogou na Noruega. Em Sandefjord. Nós fomos disputar alguns campeonatos na Escandinávia. Então essa também é outra parada que eu tenho em comum com o Diogo, que é fazer do mundo o seu playground. Já viajou bastante também, né? Um pouquinho só. E aí esse foi o time que a gente se conheceu, a gente jogou, passamos boa parte da nossa adolescência jogando junto, fomos campeões juntos. Coloca aí na tela a foto número 2 pra galera ver. Aí, ó, eu e o Diogão em 2007, essa foto foi. Se eu não me engano, foi no aeroporto de Malpensa, na Itália, em Milão, voltando pro Brasil com alguns títulos, se poderia dizer, não? Alguns. Pela foto você pode chegar na conclusão que foram alguns títulos que a gente ganhou. Diogão continuou como jogador de futebol e eu fui fazer outras coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso. E o que a gente estava, inclusive, falando antes de começar o podcast, eu falei, eu vou começar o podcast com essa pergunta, que é: que fase da vida que você tá hoje, Diogão? Cara, é difícil falar, mas eu tô na fase assim que... Desculpa o palavrão do foda-se. Porque, cara, a gente passa por muita coisa, né, cara? A gente se cobra muito, né? E eu sempre falo, ainda mais por conta da minha idade, hoje as pessoas especulam que, você tá velho, 32, 33 anos, né? E aí você vê os jogadores aí no Fluminense hoje provando completamente ao contrário. Então, assim, quando eu uso esse termo, né, relacionado a pensar de uma forma diferente, de agir de uma forma diferente, porque assim, eu me cuido. Então, se eu me cuido, eu tenho algo a dar e oferecer aos clubes. Então, quando eu falo isso, que eu tô nessa fase, é uma fase onde eu tô, cara, vivendo a vida como realmente Deus manda pra mim. Porque às vezes a gente se cobra tanto e as coisas não saem do jeito que a gente quer e que a gente faz, a gente se frustra. Então, essa fase, cara, eu tô completamente diferente, assim, me cuidando e aproveitando o que Deus tem mandado, porque de uma forma ou de outra, quando você se cobra demais, as coisas completamente, quando não acontece do jeito que você quer, você acaba se frustrando. Então, assim, eu tô tranquilo. Sim. Tô vivendo, tô curtindo a minha fase agora como pai babão, né? Como você deve saber aí. Então, assim, é uma fase diferente. Então, assim, eu tô curtindo esses últimos momentos também da minha carreira, que eu tenho certeza que tem alguns aninhos ainda pra jogar. Então, é mais nessa fase, assim, que eu tô aprendendo
em alguns momentos e também deixando de criar expectativas em outras para não criar um turbilhão de emoções na minha cabeça. É maturidade. Exatamente. Tá tranquila. Vem a idade, já entendeu muito da vida. Sim. Não precisa ficar mais desesperado pra muito de tudo. Não, tá tranquilo. As coisas acabam acontecendo. É quando você tá ali no seu propósito, disciplina, você cuida de você mesmo, como você falou, as coisas acontecem. Você não precisa sair desesperado. E você falou, eu perguntei da fase, e aí você falou do futebol. Essa é, inclusive, uma boa e ótima maneira de saber mais sobre todas as fases que você teve. Eu trouxe aqui uma lista que são basicamente os times que você jogou. Que eu achei interessantíssimo e dá pra entender um pouco da sua trajetória. Por onde você esteve, que lugares que você conheceu, o que você fez. Então, aqui a lista é profissional. São 13 anos de profissional já, 13 anos. Agora eu acho que foi pra 14, né? Porque acho que 13 foi ano passado, agora está indo para 14. Acho que em meados de agosto, setembro já são 14. 14 anos como jogador profissional de futebol. Muitos aí, até que talvez não tenham a consciência disso, que acaba vendo só Brasileirão, ou talvez as grandes ligas. Mas tem muitas pelo Brasil todo, tem diversos outros campeonatos de diferentes estados. Você foi um cara que já jogou em muitos estados do Brasil. E tem muita gente que é nessa pegada, né? Porque a gente acaba focando só naqueles... no Brasileiro, na Libertadores. Maiores, né? E tem muita gente que é jogador de futebol, que tá e tá levando a vida fazendo aquilo que ama. Sim. E incrível, poucas pessoas podem dizer isso, que faz aquilo que realmente ama. Então, os times que você passou, aí eu vou te perguntando alguns, porque eu também não sei todos os times. Mas você começou na Portuguesa. Sim. Aí depois... Vamos começar pelo Jockey, né? Que o Jockey não é profissional, vamos né? começar pelo Jockey, que o Jockey merece o carinho. Então, né? Começou no... Então, já que você falou isso, eu quero... através do Jockey que eu fui pra Portuguesa. Você não sei se você lembra, que a gente voltou da Europa. Lembro. Não sei se você foi, a gente foi fazer um amistoso contra a Portuguesa. E até engraçado, assim, porque quando nós voltamos da Europa, eu jogava numa posição e quando eu fui pra Europa, acabei atuando em outra posição. E aí quando Você era lateral e depois virou zagueiro, certo? Não. Exatamente, mas ao contrário, eu era meia. Eu era meia. Até pros amigos aí que na Keito, eu era meio campo, né? E através de um companheiro nosso aí, que eu vou dar moral pra ele, um tal de Vinícius e Vitinho, me colocaram pra lateral. E aí, cara, a gente foi pra Europa, quando eu retornei, fizemos amistoso contra a Portuguesa e eu fui muito bem. E aí eu lembro que isso é meados ali de setembro, que nós voltamos, né? E na semana seguinte fizemos outros amistosos. E aí um cara falou assim, eu acho que era o Kleber, o treinador na época, falou assim, esse garoto aí já passou na avaliação daqui. Aí eu lembro como hoje, cara, Orlando. Hoje até esse Orlando hoje ele trabalha ainda no Santos. E ele ainda revela muitos jogadores, até ficou muito tempo no São Paulo, se eu não estou enganado. E aí ele volta em janeiro. E aí eu voltei, cara, em janeiro, sem perspectiva nenhuma, achando que não ia acontecer, porque, depois de 3, 4 meses voltar num clube onde você fez a avaliação. E aí, cara, e dali em diante as coisas foram fluindo, e aí eu fiquei 3, 4 anos. Enfim. Aí na Portuguesa foi onde você virou profissional? Não, e na Portuguesa eu fui... Pro Vasco. Depois da Taça São Paulo. Aí depois você foi pro Vasco, foi um tempo lá, foi campeão carioca. Sim, campeão carioca. Depois você foi pro Palmeiras. Voltei pra casa, né? São Paulo, de casa, a coisa melhorou. Aí foi vice-campeão brasileiro. Em que ano foi isso? Sim, isso aí foi 2010. 2010. E aí, você falou, Brasil, tô saindo fora. É isso? Deixa o Pretinho voar um pouquinho, conhecer outros lugares. Aí né? você poderia imaginar, talvez ele foi pra Europa, talvez ele foi pra Estados Unidos. Não, você foi pro Timor-Leste. Sabe por quê? As pessoas falam assim, que preconceito, mas já tinha ido pra Europa com o Jockey, né? Exato. Então vou conhecer outros lugares, né? E aí eu quis o destino que eu fui parar no Timor-Leste, cara. Timor-Leste, pra você que não sabe, é ali em cima da Austrália. Já viu a Austrália no mapa? É uma ilha que, se eu não me engano, faz fronteira junto com a Indonésia. Exatamente. É um país que fala o idioma português, então não é também como se ele fosse para um lugar completamente diferente. Mas Timor-Leste, como que foi essa experiência? Aonde você ficou? Que time que você jogou? Foi bem difícil porque, assim, eu lembro que quando eu recebi essa proposta para ir, na semana seguinte apareceu uma reportagem do Red Racing,
falando sobre a guerra no Timor-Leste. Cara, eu fiquei assustado. Só que a minha sorte é que havia um brasileiro lá, que até um treinador... Isso que ano? 2011? 2011, por aí, E aí o treinador falou assim, não, pode vir que essa matéria é completamente diferente do que estão passando. Cara, eu fui. Só que assim, foi muito difícil, porque eu acho que são dois lados. Difícil porque eu tava vindo de time grande, então quando você sai de um time grande... A realidade é outra, né? Completamente diferente. Porém, já tinha vivido uma realidade completamente diferente. Eu saí de periferia, saí de comunidade. Então, assim, eu acreditava que aquela possibilidade poderia mudar a minha vida. Então, quando eu cheguei lá e me deparei com a situação do país que estava sendo massacrado anteriormente pela Indonésia, e eu vi ali uma possibilidade de falar assim, opa, peraí, o único meio do pessoal se alegrar é através do esporte. Porque não tinha alegria. Porque eles automaticamente... Tinha a ONU também na época e tal. Então, assim, eles não tinham felicidade nos estrangeiros. Porque, pô, quando entra a guerra, eles acham que em todo mundo, automaticamente, vai massacrá-los. Uhum. Só que eu vi ali que eu assim, opa, peraí. No futebol é uma maneira deles se alegrarem. Então eu vi que e através tinha do um propósito trabalho, ainda maior. Exatamente. E eu falei, cara, é aí. E aí eu comecei, não falava inglês, não falava nada, só falava... Hi, how are you? You like Brazilian boys? Classic. Só. E aí, Pera, deixa eu contar essa história. Essa história é boa. Por que ele falou isso? Quando nós fomos pra Europa, em 2007, jogar, a maioria da galera não falava inglês. Eu falava uma palavrinha ou outra. Não suficiente pra pelo menos ter uma comunicação com uma bela donzela. E aí era basicamente isso que a gente chegava nas minas e falava. Era sem muita ladainha. Chegava na mina e falava hi. Ou seja, já é necessário você ter o par de bolas pra ir falar com uma mulher que você não conhece. Hi. How are you? Tudo bem? Como você tá? E aí, a gente não sabia levar a conversa muito pra outro lugar depois disso. E aí, o que a gente perguntava? Do you like Brazilian boys? Você gosta de garotos brasileiros? Meu amigo, se ela fizesse um sorrisinho, já era... algo que hoje em dia... Ai, mas é assédio. Não pode. Não, essas meninas... adoravam os brasileiros. O brasileiro fazia muito sucesso. Nosso time lá, os caras faziam sucesso. Mas enfim, voltando pra Timor-Leste, aí você foi... E aí, cara, eu não falava nada de inglês, cara. E aí foi tão bom que tinha esse treinador brasileiro, só que depois ele teve que sair e peguei um japonês, cara. O japonês falava assim, Diogo, direita, esquerda, só. E aí eu falei, eu não posso ficar nesse comodismo aqui, eu preciso mais. E aí eu comecei, eu lembro que na época também não tinha o acesso à internet, né, como é hoje. E aí eu pesquisei, assim, cara, um livro, um e-book, né? E aí, cara, eu comecei a estudar inglês, estudar. E por incrível que pareça, eles entenderam que a gente precisava disso, porque a comunicação também. Eles falam português, sim, só que são os mais antigos. A nova geração já não vem tanto com essa doutrina de falar o português. Então eles falavam barraça, que eu até aprendi um pouco, só que eu esqueci por causa do tempo, e o inglês. E aí eu falei, e o teto, né, que é a língua local. Deixa eu, pra galera que não tá ligado, tem até um bom documentário pra você ver sobre isso, que é o Sérgio, que quem faz é o Wagner Moura, que ele faz justamente um diplomata da ONU que negocia o tratado de paz entre o Timor-Leste e a Indonésia. Então, se você tem curiosidade, eu acho que você realmente deve investir um pouco de tempo para aprender sobre a história de guerras, desse lugar do planeta que fala um pouco de português, como ele falou, fala inglês, fala alguns outros idiomas, sim. E é um lugar... realmente que sofre, não só pela guerra, mas por outras tantas razões. Procure você no seu próprio tempo. Você tava falando sobre... E aí, cara, eu falei, preciso aprender inglês. Aí eu comecei a estudar, cara. Estudar. Falava errado, mas, cara, não, fala assim, cara. E de repente, meu inglês mudou. E eu falei assim, peraí. O mundo é grande, cara. Eu preciso conhecer outros lugares. E aí, uma possibilidade lá, eu fiz um campeonato. E aí eu não sei como um agente lá me viu e falou assim, quer ir pra Indonésia? Eu falei, peraí. Deixa eu ver onde é no mapa. Deixa eu ver, não conheço. Mas um passo, vamos. E aí, cara, eu fui. E aí você foi pro time que se chama, aqui eu tenho... Sírio Jaé. Sírio, que eu não vou saber ler esse... Sírio Jaé, cara. Campeão da... ESL Cup. ESL Cup, que eu imagino que deve ser uma Copa da Indonésia. E, cara, eu vou te contar a história.
Eu chego no país e eu falei, e agora? E os caras falaram assim, ó, vai ter um torneio. Você precisa ir bem nesse torneio e você vai ficar com nós aqui. Só que eu já tava... E o cara falou assim, ó, só vai, joga só um jogo que você vai ficar. Aquela famosa assim... A gente sabe, a gente fala no futebol que é balajuquinha, né? Tipo meio que um teste, eu não sabia. E aí eu, cara, quando eu olhei, tinha um centroavante que era o maior artilheiro de todos os tempos. E eu falei assim, meu, como que eu vou marcar esse cara? Como? E era um negão assim, ó. Cara, negãozão. Eu falei, como que eu vou marcar esse cara? Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou seguir ele até onde... Se ele for no banheiro, eu vou também. Resumindo, a gente perdeu, acho que o jogo de 2-1, acho. Só que esse negão não andou em campo. Eu parei o negão. Eu anulei ele, porque eu falei assim, cara, eu preciso mostrar alguma coisa diferente pros outros. E aí, cara, esse negão não andou dentro de campo e... Resultado, eu assinei 3 anos. Esse time que você foi só pra fazer um jogo de teste. Foi o primeiro estrangeiro a assinar o contrato mais longo da história. Oh. Aí eu falei, cara, então, tipo assim, então, pô, um rapazinho que tava ali, um moleque negro da periferia, de repente joga em time grande, que realmente era uma realidade pra mim que eu não pensava, pô, do jockey, que meu pai realmente me colocou no futebol pra tirar das ruas, que eu morava num lugar teoricamente perigoso. Então eu falei, pô, cara, do jockey, já cheguei em time grande. Então, já tô bem. Tô bem. Tô bem demais. Tô bem. Porra. E de repente tô fora. Então quer dizer que, tipo assim, não é só aquele mundo. Eu até falo pra rapaziada hoje em dia, até entrando nesse assunto, os mais jovens, relacionado a isso, cara, que assim, o mundo é grande, cara. O mundo é muito grande, entendeu? Porque às vezes a gente já está acostumado naquele ambiente pequeno, só que a gente não sabe que o mundo ele pode te dar outras possibilidades até de você chegar melhor do que você realmente sonha. Sim. Igual eu vejo, por exemplo, você, pô, jogamos futebol lá atrás. Cara, hoje talvez você poderia estar melhor do que você tivesse realmente continuado no sonho. Sim. Então, assim, Por exemplo, pra mim, qual é que foi a minha história, o meu final no futebol, por assim dizer? Eu joguei no Corinthians com o Vini um tempo, só que aí os caras falaram, não, vamos levar você pra outro lugar. Aí eu fui morar em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então. Fiquei morando lá, jogando no Tigres. E aí eu falei assim, mano, essa é a realidade, pelo menos, que eu quero pra mim, né? Pra galera que não sabe, eu era goleiro. E aí os caras me ofereceram... E tem uma história desse goleiro. Vamos falar. Mas aí pra mim, como é que foi? Eu tava lá jogando, goleiro sempre é mais complicado, você tem que realmente colocar muito mais tempo, digamos, no treinamento antes de jogar. Claro. Porque você, um moleque de 18 anos, não vai pegar um profissional e já sair jogando. Precisa passar por muita coisa. E aí eu tava morando lá em Duque de Caxias, não era algo que também me chamava muita atenção. Eu falei, mano, se isso for pra ser assim pra mim, não é algo que eu quero, tá ligado? E aí eu voltei pra São Paulo e eu falei, não, mas eu posso continuar jogando. E aí tinha esses torneios de faculdade. Sim. Eu falei assim, vou entrar numa faculdade e vou jogar futebol. É isso. E essa também me abriu várias outras portas nos Estados Unidos. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu comecei a jogar lá também, que me deu outras oportunidades. Sim. Então é essa parada também de você, como você falou, você tem que pensar de forma estratégica na sua vida. De falar assim, tá, eu posso colocar toda a minha energia, o meu foco, minha atenção numa área, mas... Sim. Quanto isso vai me custar? É um sacrifício que eu tenho que fazer. Qual é o melhor que pode vir daqui? Você tem que realmente olhar a sua vida de forma estratégica e falar assim, qual é o caminho que eu vou percorrer? Pelo menos por um tempo. Sim. E aí as coisas vão... Foi que eu falei pra você, assim, cara, se você não entrar realmente, assim, focado, se realmente você só querer ser jogador de futebol, cara, vai mudar o quê? É que eu sempre falo assim, hoje... Se você analisar financeiramente, tem Uber, com todo respeito a essa profissão, que assim, cara, tenho vários amigos que recebe mais que um jogador de futebol. Então, assim, só pra você ter o selo, assim, eu sou jogador de futebol. Então, às vezes, eu falo assim, não vale a pena, cara. Se você realmente tá se desgastando e não tá se dedicando a isso, porque assim, todo mundo fala assim, pô, pra ser jogador de futebol é difícil pra caramba, Luiz. Eu falo pra você, a gente teve uma pequena conversa aqui. Eu já perdi, minha mãe faleceu, eu não tava. Perdi o aniversário do meu filho. Perdi inúmeras datas assim que eu nem sei meu aniversário. Quantas vezes eu passei meu aniversário jogando. Entendeu? Então assim, eu perdi todo o meu tempo da minha carreira porque assim,
eu perdi, entre aspas, o lado pessoal. Foi o sacrifício que você fez, né? Hoje vale a pena, por um lado, mas o que eu perdi. Só que assim, pra mim valeu a pena. Sim. Só que hoje eu consigo automaticamente tomar algumas decisões. Porque lá atrás eu pensei. Só que hoje eu vejo que muitos jogadores não estão pensando assim mais. Entendeu? Porque eu falo assim, o que adianta ser jogador de futebol, sendo que eu poderia trilhar outro caminho, entendeu? Até do estudo, da faculdade. Sim. Que nem eu falo, pô, eu tenho 32 anos, eu já sou formado. Eu falo pra rapaziada, se eu quiser parar hoje, eu posso parar. Porque eu já me formei, já me preparei. Entendeu assim? Só que hoje eu vejo o futebol de uma forma diferente. Hoje eu posso ajudar os mais jovens. Só que acredito que os mais jovens não entendem essa dinâmica. Porque assim, eu sou jogador de futebol. Tá, mas e aí? Que eu falei pra você, hoje a juventude está mais preocupada com o celular e o dente. Sim. Dente branco, entendeu? Não tá preocupado realmente com o futuro. De você abrir a geladeira, não ter nada. De você realmente mandar dinheiro pra sua mãe, pro seu pai, ou você ter seu carro, ter tua casa, não tá preocupado com isso. Então assim, é que eu sempre falo, o que adianta você se autodenominar jogador de futebol, sendo que automaticamente você não tem aquilo que o jogador, teoricamente, o lado bom que talvez você imaginasse que um jogador teria. Exato. E isso que você falou, porque a maioria não leva em consideração. Exato. Eu vou passar aniversários, talvez, que eu gostaria de passar com meus amigos, com a minha família. Não, você vai estar em concentração que você vai ter que falar por Skype na melhor das hipóteses. Exatamente. Ou você, de repente, tem uma situação familiar que você gostaria de estar do lado da pessoa que você ama, mas não. Então também, quando você começa a entender que são sacrifícios. Sim. São sacrifícios que você tem que fazer e, na medida do possível, olhar pra trás e falar assim, eu tomei as decisões certas, as decisões que me levaram a ser quem eu sou hoje. Sim. Que até, isso é algo que você falou que eu acho incrível, que você saberia muito melhor que eu. Qual é a porcentagem de jogadores, em qualquer divisão, que fizeram o que você fez peraí, um dia essa carreira vai acabar. Sim. Tô preparado pra quando ela acabar? Você falou, não, eu vou estudar. Vou dedicar parte do meu tempo pra aprender novas habilidades, novos conhecimentos, porque eu sei que isso lá na frente pode me ajudar. Como que foi como que você chegou nessa decisão e como que você passa isso pra, de repente, os jogadores mais novos que você compartilha vestiário hoje em dia? Cara, eu cheguei através hoje a minha esposa, né, que assim, cara, ela me ajuda bastante. Eu acho que a gente tem que ter um lado onde um lado espiritual também, que é interessante, um lado familiar. E ela me mostrou que realmente, assim, porque eu achava que os problemas que eu tinha seriam só os meus problemas. Mas ela começou a me mostrar que na vida corporativa também tem os mesmos problemas. Eu comecei a analisar, eu falei assim, então quer dizer que eu achava que é de uma maneira e é outra. E ela estava começando a faculdade e eu falei assim, cara, por que eu não começo também? Porque assim, Luizão, é que eu sempre falo, nós jogadores, geralmente treinamos 2 horas por dia só, cara, de treinamento, 2 horas por dia. E eu ficava pensando assim, o restante do dia, o que eu tô fazendo? Aí eu comecei a tocar cavaco, né, como você sabe. O Gabriel, acho que começou a tocar pagode por causa de mim. E aí o cara falei assim, cara, eu tenho muito tempo vago, velho, então eu preciso ocupar minha cabeça, porque assim, que nem você fala, a cabeça vazia é a oficina enfim, entendeu? Então eu falei, cara, eu preciso ocupar minha cabeça, eu vou começar a estudar. Primeiro começou por causa do inglês, que eu te falei, eu falei, cara, então assim, me ajudou. Depois eu vi que abriu IAD, eu falei, cara, IAD, velho, fazer faculdade à distância, e eu consigo fazer, eu tenho um tempo disponível pra isso. E aí, cara, todo mundo brincava comigo. Todo mundo ficava, tá estudando? Eu falei, não, tô estudando, tô fazendo um monte de coisa formei na primeira. Opa! E assim, quando eu falava me formar, os caras, mentira, eu mostrava o diploma. Isso me engrandecia. Então assim, hoje eu já me formei, já tenho 2 pós-graduações. Então hoje estou fazendo minha outra faculdade, mais uma faculdade de Educação Física. Eu já fiz também 3 ou 4 cursos correlados à parte do futebol. Então assim, se hoje quero parar, eu já posso trabalhar na área do futebol. Porque assim, vai acabar, cara. Sim. Vai acabar. Então eu tento mostrar pra essa nova safra que tá vindo que assim, o futebol ele é bom pra caramba, velho. Eu tô me preparando porque assim, quando acabar, como que vai ser a minha vida? Mas eu não quero que eu sofra esse luto, porque assim, eu quero viver também no futebol, no meio do futebol. Porém, eu também quero entender que assim, se não for no meio do futebol, algo que esteja atrelado para que eu possa ajudar também os que estão vindo, né? Talvez até meu filho, não sei. Mas assim, por conta que eles estão pensando no agora. Eu também cheguei a pensar no agora. Eu também fui assim. Só que, graças a Deus, eu tive pessoas que no meio do caminho me mostraram para você, opa, peraí.
Você vai passar o que eu tô passando. Então, por esses motivos que eu acabei entendendo que, assim, tudo na vida vai chegar em um determinado momento. E você conhecendo... Teve vários insights que você falou aí que eu... Desculpa te interromper, Sim. mas é que senão eu vou perder... Porque eu achei incrível que... São vários insights que a gente pode extrair de vida. O primeiro que você falou, que foi... eu tinha muito tempo livre. Eu tinha muito tempo nas minhas mãos. O que eu faço com o meu tempo? Aonde eu coloco o meu foco e minha atenção? Muitas vezes, principalmente jogador de futebol, é nesse tempo livre que acaba fazendo as merdas. Exatamente. Que acaba, inclusive, tomando aquelas atitudes que fazem acabar a carreira do cara mais cedo. Então, você, diferente destes, falou assim, não, peraí, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Vou evoluir, vou estudar, vou aprender, vou adquirir conhecimento pra minha cabeça. Porque, de alguma forma, isso lá na frente vai ser importante e porque é legal também. É legal você aprender. Quem não gosta de aprender, tá fadado a viver uma vida medíocre. Então, incrível que você teve esse insight relativamente jovem. Você tinha o quê? 20, 21 no máximo? Quanto? 22? Exatamente. Você falou assim, não, eu tenho muito tempo livre, tenho que investir em mim mesmo. Eu achei incrível que você falou isso. O segundo que você falou, que também me pareceu incrível, que você falou assim, eu comecei a estudar muito motivado pela minha hoje esposa. Exato. E essa é uma demonstração claríssima do quanto você ter uma boa mulher do seu lado realmente te engrandece a vida. Exato. Faz com que as coisas evoluam, que cresçam. Porque, você vê, você nem estava pensando necessariamente em fazer uma faculdade. O fato de você ter ali uma namorada na época que estava também investindo nela mesma, trabalhando nela mesma, que vocês tinham esse relacionamento saudável, fez com que você tivesse, pelo menos, o despertar de falar assim, peraí, eu também posso fazer isso daqui. E realmente demonstra a qualidade de vida que você tem quando você tem uma boa mulher do seu lado, que você também evolui, que você trabalha em você mesmo e automaticamente vocês dois evoluem juntos. E o terceiro ponto que eu achei muito interessante que você falou no meio dessa história toda foi que quando você tava ali, de repente, no vestiário, com os jogadores de futebol, você estudava, os caras vinham e fazia piada com você. Cara, chegou assim, eu lembro de uma situação que me deixou meio constrangido, mas eu falei, cara, eu preciso. Eu tava num determinado clube e eu tava estudando no avião, cara. Estudando no avião. E os caras, o que você tá fazendo? Eu tô estudando vai ter uma prova aí. Os caras, não, dizer que lá eu estudando no avião. Eu lembro que a gente viajava, geralmente, à noite, né? Por conta disso. E aí eu lembro que tava meio escuro, né? Porque era noite. E eu acendi a luz do avião assim e eu não tava conseguindo enxergar nada. Eu já tava cansado, porque também era pós-jogo, só que eu tinha que estudar. E a prova era no outro dia. E eu sabia que não tinha tempo suficiente, porque eu ia chegar cansado e tal. E aí eu falei, cara, vai valer a pena, velho. Vai valer a pena, assim, porque esse sacrifício que realmente você mostra que você pensa de uma forma diferente, as pessoas acabam te tratando de uma forma diferente. Porque as pessoas, hoje, os lugares que eu vou, nos clubes que eu vou, as pessoas olham de uma forma diferente, porque assim, eu também mostrei que eu sou diferente, que eu penso diferente, eu sei lidar diferente, eu sempre falo assim, cara, se me colocar no lado de inúmeras pessoas de poder aquisitivo, social, eu vou saber lidar com todas as pessoas. Porque assim, eu me preparei para isso. Porque, ainda não, a gente também vive num país onde existe discriminação racial, a questão do negro, a questão do jogador, que a gente sofre esse tipo de preconceito. Porque, assim, Luiz, o jogador, todo mundo acha que ganha dinheiro. Ganha. Mas se você souber lidar com o dinheiro também, porque não é fácil lidar com o dinheiro, você acaba tendo uma vida boa. Só que ao mesmo tempo, todo mundo acha que o jogador é burro, né? Não estuda, e a maioria realmente não terminou a escola. E até era até um embate que eu tive no último clube, e eu fui perguntar realmente para saber. 90% não acabou na escola. Porque eles acham que o dinheiro vai suprir essa necessidade que o estudo, só que lá na frente faz diferença. Então, assim, e quando eu falo para as pessoas que eu me formei, que eu fiz isso, que eu penso assim, cara, é um choque. Sim, porque não imagina, claro. Eu tenho que provar, entendeu? E aí eu falo assim, aí as pessoas, nossa, você é diferente. Cara, não é que eu sou diferente. É que talvez da onde eu vim, eu não quero voltar com todo respeito. E eu quero mostrar para as crianças que estavam lá que é possível chegar. Entendeu? Porque, como eu te falei lá atrás, é uma bolha, a gente vive numa bolha. Talvez a sociedade acredita que você não pode. E, cara,
Você pode, velho. Ó, isso que você falou, pra concluir o pensamento que eu tava falando anteriormente, é que é normal que em determinado momento da sua vida, em qualquer que seja a área que você atue, que você está, que você queira evoluir, que você queira ganhar novos conhecimentos, se tornar uma pessoa melhor. E vai ter gente que vai fazer piada com você, que vai rir da sua cara, que vai fazer com que você não se sinta motivado para buscar a sua própria evolução. E isso acontece porque essa pessoa não consegue ter o foco e a atenção para trabalhar em si mesma e tem a inveja de ver outro cara brilhar, outro cara crescer, outro cara... Como assim você vai estudar? Você é jogador de futebol. Jogador de futebol não estuda. Jogador de futebol tem que jogar futebol. E aí ele fica com uma inveja tão grande e uma insegurança de si mesmo, porque agora ele é deparado, ele se depara com uma situação onde, peraí, se ele pode estudar, eu também posso. Por que eu não tô estudando? Ah, porque você não tem a mesma dedicação, você não tem a mesma disciplina. Então, o insight que eu acho incrível dessa história é que essa é parte, como todo mundo na vida que tá evoluindo, vai ter gente que a gente tem que deixar pra trás. Porque senão, se a gente tentar carregar agora essas pessoas, agora a gente tem peso extra. Exato. E se você não trabalhar em si mesmo e evoluir, essas pessoas vão realmente te puxar pra trás. E aí, até conectando de volta com o que você estava falando, a gente estava conversando aqui antes do podcast, sobre como, coincidência ou não, e eu não diria que isso é uma coincidência, todos os times que você acaba indo jogar, você vira capitão do time. E aí a gente estava falando que isso não é algo que é coincidência. Porque bons líderes, eles são eleitos de forma natural. Você não precisa ficar impondo, eu sou o melhor aqui, eu sei mais que todo mundo e por isso que eu tenho que ser o líder ou, nesse caso, o capitão. Não, as pessoas já te olham com esse olhar de admiração. Vê na maneira que você fala, na maneira que você se porta, na maneira como, sem dúvida nenhuma, você joga, que você orienta. Como que você lida com essas lideranças, ou a que você atrela ser capitão em tantos times? Cara, não é uma tarefa fácil, cara. Porque, assim, a gente vai aprendendo com um tempo, né? Mas o que eu sempre penso, assim, cara, que me aprendeu a trazer tudo isso e mostrar para os outros foi a maneira, assim, como que eu gostaria que você fizesse algo por mim? Eu sempre coloco isso na frente. E eu sempre tentei imaginar assim, não tratar o atleta como atleta, e sim tratar o atleta como humano. A pessoa, entendeu? Então acho que isso foi me moldando e automaticamente as pessoas foram vendo algo diferente de mim, porque assim, eu erro também, cara. Eu erro também, eu tenho meus sentimentos, eu tenho meus problemas em casa. Só que assim, hoje eu sei diferenciar os problemas. Porque assim, além dos meus problemas, você tem os seus problemas, talvez os problemas são maiores do que o meu. E às vezes o atleta, Luiz, só quer ser ouvido às vezes, entendeu? E eu acho que o maior problema, acho que do ser humano em si, é quando você fala a verdade. Entendeu? O maior problema é falar a verdade? Sabe por que a gente está acostumado a escutar mentira? Sim. Tem muita gente que não aguenta escutar a verdade. Sim, então acho que é a verdade, cara. Sim. Então quando você fala a verdade pro cara, o cara fala assim, puta merda. Que é o que ele precisa ouvir muitas vezes. Só que realmente está vivendo num mundo do esporte onde que a verdade dificilmente ela é dita. E eu prezo muitas vezes pela verdade. E hoje, de verdade, cara, eu tenho poucas mesmas pessoas assim que realmente, assim, eu não tenho afinidade, porque realmente são pessoas assim que realmente eu falei a verdade e não gostou. Entendeu? Então, assim, porque é aquele negócio, né? Se 3 pessoas falam mal de você e 97 falam bem, as 3 têm um problema com você. Entendeu? Então isso não é normal. Então, assim, que a gente nunca vai agradar todo mundo. É impossível. É sempre que eu falo, se Cristo realmente veio voltar, não vai agradar tudo, vai falar que é mentira, imagina eu, Diogo, né? Então, assim, eu sempre falo, cara, no mundo do futebol, eu sempre tento ajudar o próximo, cara. Eu sou uma pessoa que até eu chego em casa e falo esgotado, porque eu sugo tanta energia dos outros, mas por quê? Porque eu quero ajudar, eu quero ver todo mundo bem. Entendeu? Claro, tem situações, cara, que assim, eu já passei por inúmeras situações de os caras querer mandar jogador embora. O que você acha? Eu falo assim, cara, jamais eu compactuaria com isso, de eu dar minha opinião. Eu já salvei jogador, não manda embora. Aí eu chego num cara e falo assim, ó, vão te mandar embora. Sabe o que você faz agora? Prova pro cara ao contrário. Vai lá e mostra pro cara ao contrário. Entendeu? Agora,
cabe a você também. Eu fiz o meu papel. Claro. Então, eu falo assim, faça o seu papel também. Claro. Só que eu penso mais no lado humano, cara, do que no lado atleta. Porque o atleta precisa também ser acolhido. Porque, assim, o atleta é muito massacrado. É muita pancada. Você imagina assim, jogamos juntos, né, na base. Você sempre provando ao contrário. Você provando ao contrário, você sendo massacrado, as pessoas criticando. As pessoas hoje a rede social, então assim, são muitos problemas que o atletas levam para dentro de campo. Então assim, eu tento às vezes, que de verdade, cara, que esses problemas venham para mim. Sim. E eu deixo assim, você vai lá. Eu já prestei dinheiro para atleta. Cara, se eu contar aqui, a gente vai ficar... Sim. Mas assim, porque assim, eu quero que realmente, cara, que eu faça o que já fizeram por mim lá atrás. Sim. Então, o quanto gratidão. eu ajudo... Isso se chama gratidão. Então, assim, cara, se eu mostrar todos os clubes que eu passo, cara, depois que eu vou embora, eu vejo um monte... Irmão, obrigado. Sai sempre pela porta da frente. Talvez um dia eu vou sair por trás, porque nós somos humanos também. Normal. Mas assim, o que eu mais fico feliz é, cara, quando acaba o contrato ou acaba o campeonato, é aquela mensagem, irmão, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Inúmeras. Porque assim, isso não tem coisa melhor. Porque a gente tá aqui, realmente, eu acredito que cada um tem um propósito nessa vida. Então quando eu vou pros clubes, seja capitão, é realmente esse propósito, talvez de ajudar um atleta. Tem vezes assim, que eu vou pra um clube que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Já passou pela minha cabeça. Mas às vezes eu olho pra outro e falo assim, cara, eu entendi minha missão de estar aqui. Talvez ajudar o cara. Talvez de falar uma palavra. Talvez de falar de Deus, talvez enfim, de inúmeros fatores, de mostrar pro cara que é possível. Porque às vezes o cara, Luizão, esse cara só quer um abraço, velho. Talvez, às vezes, eu também às vezes, preciso de um abraço. E às vezes ali no esporte não tem, porque é um comendo o outro. Sim. Lá ele, hein? Não vou usar isso depois não, hein? Deixa eu até contar, a gente tava falando aqui, né? Porque no mundo do futebol, as piadinhas da quinta série rolam solta. Aí antes de começar o podcast, o produtor tava aqui... arrumando o microfone, como que ele falou? Eu vou levantar o microfone pra... Levantar seu microfone. Aí... Opa! Lá ele. Faz parte, porque se você também não consegue dar risada dessas piadinhas sem graça de quinta série, algo de errado está dentro de você. Senso de humor. Ele de novo. Sentido de humor tem que ter sempre. Se você é um cara amargado que não consegue rir das coisas na vida... comece por aí. O que te faz rir? O que te faz ter esse senso de conexão com outras pessoas, onde você pode brincar, se divertir? Ou você fica o dia inteiro aí trancado no social ward de apartamento, reclamando da vida, achando que o mundo é esse lugar perigoso que a qualquer momento vai cair um prédio na sua cabeça. Por favor. Continuando até porque eu acho fascinante histórias de viagem, histórias de mundo, porque também, como você estava falando no começo, te dá uma percepção maior da vida. Aí você tava na Indonésia, da Indonésia você foi para um outro time, que foi o time Gresik United, que você ganhou melhor da posição. Sim. E aí depois você mudou de país. De lá você foi pra Coreia do Sul. E aí, como que foi? Ir pra Coreia, num país... Claro, é outro país, mas não é tão diferente como se fosse, sei lá, de repente pro Egito. Sim. Mas como foi a sua experiência na Coreia do Sul? Cara, eu acho que foi um dos países também que eu aprendi bastante relacionado à disciplina, né? Porque eles têm relacionado a essa questão, assim, muito viva, né? De você sempre respeitar os mais velhos, respeitar o horário. Já vinha isso do seu Guimarães. Então, assim, lá... Mais ainda, cara. Foi um país que eu aprendi muito. Assim, claro, tem um certo exagero em algumas situações, assim, que a gente via, por exemplo, o mais velho batendo o mais novo. O mais velho falava assim pro mais novo, vai lá pegar minha coisa. Vai lá pegar minhas coisas. Ia pegar, por exemplo, acabou o treino, todos ficavam assim, o treinador falava, saía. Aí o mais velho falava, ele saía. E aí todo mundo ia ficando. Até, por exemplo, de sobrar dois, que um era mais velho que o outro, ficar. Então, assim, a gente ficava assustado, só que com nós, estrangeiros, não havia esse tipo de problema. Porque também a cultura é completamente diferente. Então, assim, foi um país que eu aprendi muito, cara. Só na disciplina, a você ter respeito pelos mais velhos. A questão de eles toda hora... Cara, o que eu gosto mais do coreano é que toda hora eles tentam...
Te ajudar ou te facilitar a sua vida? Não, assim, relacionado a eles mesmos, sempre é buscar algo a mais, cara. Nunca tá satisfeito com nada. Você pode nunca tá satisfeito. Eles sempre querem buscar algo mais. E a questão, assim, que mais me impressionou também é a questão de vida, né? Você vê que a longevidade de vida lá, questão dos mais velhos, sempre, tipo, ser respeitado, né? Uma coisa que chega aqui no Brasil não tem esse hábito. Mas, assim, foi um país que, assim, eu aprendi muito, cara. Aprendi muito. Só que eu sofri muito com frio, né, cara? Porque lá é um dos países, assim, mais frios. Assim, na temporada, assim, você pega menos 15, menos 20 graus. Então... Você jogava em que cidade lá? Eu tava no Daejeon e depois eu fui pro Kauan. 2 cidades, sim. Mas daí também viajou o país todo jogando. Sim. Eu fui pra Busan. Busan, pra... também fui. Eu fui em Busan em dezembro. E eu não imaginava que Coreia era, naquela época pelo menos, eu não imaginava que Coreia podia ser tão frio. Eu peguei um frio tá louco, de neve. Demais, eu falei, como assim, Coreia? Só que é um país legal, cara. Não, incrível. Seul também chegou em Seul? Nunca fui, só fui pra Busan. Seul, pô, você fala assim, meu, cara, que país bonito, assim, bem desenvolvido. Seguro, tudo funciona. Cara, assim, eu pegava aquele trem, né, falar o mais rápido. Metrô? O metrô. O trem lá, como que é esqueci o nome agora, que é um dos mais rápidos lá. Sim. Cara, trem-bala. Trem-bala. Isso eu tava tentando lembrar também. Pegava esse trem-bala do nada, assim, de Daejeon, ia pra Seul, pô, em 2 horas, 3 horas, tudo funcionava. Você comprava seu lugar, sentava no seu lugar, sem problema nenhum. E uma parada que todo jogador de futebol sempre reclama, que esse é o maior problema quando vai jogar em uns lugares assim, que é a comida. Sim. Como isso foi pra você? Você se adaptou em todos esses lugares que você foi? Que eu nem falei todos ainda. Sim. Você pode até falar sobre esse tema, que daí depois da Coreia você foi pra Tailândia. Mas vamos falar, como que isso foi um problema pra você? Você se adaptou? Você tem um pouco, eu diria, de mente aberta pra provar outras coisas, outros temperos? Cara, foi no começo, claro, difícil, mas eu sempre entendi o seguinte: eu estou indo até eles, então eu tenho que me adaptar a eles. Eu acho que no futebol também tem esse problema, porque assim, muitos jogadores brasileiros, cara, com todo respeito, nós sim somos os melhores em questão técnica, talvez tática não, muitos jogadores estão evoluindo agora, né? Mas, cara, em questão técnica, eu acho que o brasileiro em si é o melhor. Porém, quando você vai a um país, você tem que se adaptar à cultura do país. Eu acho que esse é o maior problema do brasileiro. Não se adaptar. Isso envolve desde a maneira de jogar no campo até a alimentação. A se comportar, a entender a cultura do país. É isso, entendeu? Então, assim, em relação à comida, cara, eu provei muitas coisas. E eu falava assim, tinha coisa que era legal. Por exemplo, pato, aves, várias inúmeras aves. E eu falava assim, cara, vou provar. E provava, entendeu? Tem o churrasco deles lá que eles faziam, como sempre. Cara, provava. Então, assim, eles gostam muito de pimenta. Provava. Falei, vou provar. Então, chegou um determinado momento que eu comecei a gostar também. Entendeu? Então, eu falei assim, cara, eu vou provar. Se eu não gostar, tudo bem. Só que tinha determinado momentos que eu falei assim, então, não vou. Aí os caras, opa, tudo bem. Aí eu ia no macarrão. No macarrãozinho ali com molho de tomate já era. Acabou. Então, assim, eu falei assim, eu preciso me adequar ao país, adequar ao pessoal. Depois disso, cara, automaticamente o pessoal vai, opa, peraí, ele respeita a nossa cultura. Então, assim, eu também vou respeitar a dele. E, cara, depois... E eu imagino também que em todos esses lugares, pelo menos, em Timor-Leste eu não sei, nunca fui, mas Coreia do Sul e Tailândia, se realmente você tiver desesperado pra comer uma comida brasileira, você não vai ter muita dificuldade, principalmente nas grandes cidades. Você vê restaurante brasileiro, muitas vezes até o arroz e o feijão, não é tão difícil. E aí, da Tailândia, você voltou pro Brasil. Você foi pro Red Bull Bragantino, é isso? Isso, exato. Mas então, até na questão da comida, tinha determinado momento que minha esposa levava aquelas feijoadinhas enlatada, entendeu? Então, assim, cara, tinha vezes que... Só que, como a gente tava no início do nosso relacionamento na época, ela não tava comigo lá. Ela levava, tipo, 3, 4, 5 enlatados de feijoada. Sim. Então, assim, já dava tirava o gostinho ali estou com saudades de casa. Isso, exato. Preciso de um gostinho de casa. Mas fora isso, cara, pô, comia de tudo. Não tinha nada pra comer antes, pô, em casa, entendeu? Vai reclamar agora que tem? Agora que tem. Não, essa é uma parada, eu tava até comentando
com a minha bela donzela o outro dia. Porque eu sou um cara que também, como eu viajei muito, fui pra esses lugares aqui onde eles comem escorpião, barata, aranha. Eu comi todas essas paradas, né? Tem vídeo meu aí, depois eu vou até colocar aqui embaixo pra vocês verem. E aí, claro, eu sei que eu sou um pouco mais do extremo do cara que não tem nojinho de nada e a maioria das pessoas não são assim. Mas todas as vezes que eu, de repente, tô numa refeição com uma pessoa, seja qualquer tipo de comida que a gente tá comendo ali. E aí a pessoa tá comendo e ela começa ali a tirar ali, de repente, seja a cebola, o alho, um tempero. Eu já olho assim, é sério que você fica com esse nojinho aí? Claro, não falo nada. Mas só pra dar um exemplo, outro dia eu tava com um cara, não vou citar nomes aqui, mas ele, a gente pediu um peixe pra comer. E aí tinha um pouco de espinho. Aí ele falou, não, eu não como peixe com espinho. Já ok, um fresquinho, mas eu entendo que muita gente tem esse problema. Mas ele continuou me falando que, na verdade, ele nunca come nada, nenhum tipo de carne que tenha osso. E eu falei, mas por que isso? Ai, porque eu sinto que eu sou um primata, eu me sinto assim, um Neandertal pegando no osso e comendo aquilo. Falei, meu amigo, você é um frouxo. Isso que você é um frouxo. Ai, não, a carne tem osso, não quero comer uma carne com osso, eu só quero o bistec, eu só quero a picanha. Frouxo. E aí você vai falar, comia lá os negócios que tinha pra comer quando era pequeno. Agora eu vou chegar aqui que tem macarrão, arroz não, e... assim, é uma briga direta que eu falo pros caras, assim, geralmente na concentração. Pô, beleza, tem dia que você vai tomar um café, tem um pão, tem um queijo, uma mussarela, tem ovo, tem fruta, tem pão de queijo, tem tudo. Cara, vai ter dia que não vai ter. Exato, exato. Só que assim, você come todo dia na sua casa ovo? Não. Mussarela e calabresa todo dia na sua casa? Igual pão você falou, tem que se adaptar. Dia? Irmão, tem dia que não tem, beleza, entendeu? Só que eu penso o seguinte assim, Izão, se não tem, irmão, eu vou lá e compro. O que você não pode ficar é ficar reclamando. Acabou, não tem, cara. Eu vou lá e compro, acabou. Vou ficar reclamando? Se na minha casa não tinha e eu recebo, cara, eu vou lá e compro, Perfeito. Acabou. Perfeito, entendeu? Vou colocar, a gente tava falando que você voltou pro Brasil, vou colocar aqui mais uma foto. Coloca a foto número 8. Quero que você fale sobre essa foto aqui, ó. Olha lá, não, foto 8. Eita. Essa daí. Quem que é esse aí que você tá marcando? É o Gabigol, né? E deu bom esse lance aí? Cara, não lembra. Não, esse lance aí não lembro assim do momento, né? Mas, cara, teve 2 jogos, eu joguei com o Gabigol acho que 2 ou 3 vezes, 3 oportunidades assim, que eu dou uma chegada no Gabigol e o Gabigol fica, tipo, reclamando de pênalti. E eu começo a xingar ele, assim. Mas, cara, não tem muito o que falar do cara, né, velho? O cara é bom, o cara é brabo, é brabo. É o Gabigol, né, cara? Assim, tive 3 oportunidades, assim, de jogar com ele. Não tem o que falar. Entendeu? E aí, a próxima que eu quero que você comente é a foto número 11. Coloca aí a foto número 11. E esse daí? Cara, esse aí, velho. Vou te contar a história. Esse é bravo ou não? Cara, na verdade, parece que eu vou tomar uma caneta ali, né? Parece. Mas era pra me ter tomado. Porque ia ser melhor pra mim, né? Tomar uma caneta do Ronaldinho? Não, mas eu te contar a história desse jogo aí. Eu conheci um cara, né? Um parceiro. E ele falou assim, vai ter um jogo, isso mais ou menos em agosto. A história é legal. E aí, ele falou assim, vai ter um jogo... E amigos do Ronaldinho versus campeões do Penta. Esse jogo aí não é Ronaldinho, eram campeões do Penta contra amigos de Ronaldinho. Então assim, pô, imagina. Você tava no time do Penta. Exato. Na época, no lugar do Cafu. Tranquilo, tá de boa. No lugar do Cafu. O cara sabia jogar atrás do Cafu. E aí, cara, passou 3 meses. O meu parceiro sumiu. Falei, mano, já era. E aí, no dia anterior do jogo, que eu lembrava que o jogo ia ser, por exemplo, dia 10, dia 9, ele, amanhã vai ser o jogo, então eu te mandando a passagem hoje. E eu falei, cara, beleza, manda a passagem. Foi no Maracanã esse jogo? Não. Pera aí, você vai saber. E aí eu falei, cara, beleza, manda a passagem. Cara, ele sumiu. Sumiu. Eu não tinha meu filho ainda. E tô em casa com a minha esposa, sumiu, mandando mensagem, não me respondia. E o jogo era no outro dia, tipo assim, 4 horas da tarde. Só que o jogo era no Mineirão. Eu tava em São Paulo. Ele falou assim, eu vou te mandar a passagem, você viaja pra Minas. Eu falei, beleza. Cara, o cara sumiu. Aí eu dormi, normal, dormi. Eu falei assim, cara, eu tava dormindo assim, inconscientemente. Eu falei, vou acordar e vou olhar o celular. Juro pra você, 9 horas da manhã. Olhei o celular, um monte de ligação dele.
Eu falei, o que foi? Ele falou assim, Diogo, sua passagem é pra 10h30. Nossa. Cara, eu falei assim, meu Deus do céu. Falei, pra onde? Ele falou assim, é Congonhas, é mais próximo. Corre. Cara, peguei minha mala e tal. Só que, Luizão, o jogo pra mim era um jogo normal. Como todo jogo de festa que eu vou, assim, Sim. claro, todo jogo tem uma importância, mas eu achava que era só mais um jogo normal. Cara, peguei o voo, aliás, peguei o Uber correndo, fui pro aeroporto, cheguei no aeroporto, embarquei e tal. Quando eu embarquei em São Paulo, eu vi 2 caras que eu falei assim, peraí, mano, os caras estão indo pra Belo Horizonte também, mano. Falei, caramba, tem alguma coisa, né? Beleza. Cheguei, tudo bem. Na hora que eu cheguei no aeroporto, cara, um monte de repórteres e tal. E eu vi o Cuca. Treinador, sim. Eu falei, peraí. Aí quando eu desci assim, eu vi uma plaquinha assim, Diogo Rangel. Eu falei, opa, peraí, já não é. Aí o cara me pegou, o Diogo Rangel tá, entrou no Uber e tal, me levou, falou assim, como é que tá? Vai jogar? Eu falei, vou jogar e tal. Aí eu falei, deve ser um jogo normal, né? Ele falou assim, não, então, hoje é aniversário da cidade. Falei, mentira. É aniversário da cidade, cara. Na hora que eu cheguei no hotel, aí meu parceiro me encontrou, pô, Diogão, desculpa, tal. Essa é a melhor. Ele falou assim, ó, pô, toma sua roupa aqui, sobe pro quarto, desce, vai pro quarto, depois desce pra almoçar. Luizão, deixei as coisas no quarto e tal. E aí, na hora que eu desci, cara, pra almoçar, na hora que eu chego na mesa, Rivaldo, Edilson, Denilson. Aí eu falei, eu tô grandão, né? Aí eu falei, mano, o jogador que sou Elegância, eu. ali. O jogador que sou eu, os caras são ex-jogador. É. Só que, mano, é os caras. Não, né? não tem como. É os Não cara. tem como. Os caras que você viu, assistiu não, jogando. Esquece, é os caras. Aí eu, com todo respeito, né? Peguei minha comidinha aqui e tal. Pá. Falei, boa tarde. Os caras, boa tarde. Aí eu comendo aqui, Luizinho. Aí eu comi igual aquilo que você falou. Eu comendo aqui, eu falei, caramba, mano, é possível, velho. Os caras estão aqui. Não, os caras estão aqui. Eu olhava assim, o Rivaldo, Denilson. Falei, mano, você é louco. Beleza. Aí tal, desci pro jogo. Aí fui lá pro meu quarto de novo. Liguei pra minha esposa. Falei, caraca, amor, o jogo é de verdade mesmo. O jogo é de verdade. Aí tal, me troquei, já desci. Na hora que eu desci, os caras me pegou com uma X5. Uma X5 enorme assim, individual no carro. E foi assim, umas 30 X5. X6, sei lá, será X5, X6. Foi um monte de cara assim no carro, assim. E aí eu fui no carro, assim, e eu falei, caramba, mano, o jogo é de verdade mesmo, né? E quando eu fui chegando perto do Mineirão, lotado. Falei, não é possível, velho. Não é possível. Beleza, na hora que eu cheguei no Mineirão, fui passando no corredor. Aí passando no corredor, já vi Livinho, já fui vendo Belete, já fui vendo Edmilson. Falei, cara, que jogo é esse, velho? O que eu tô fazendo aqui? Aí tinha o Somália, aí tinha, acho que era aquele apresentador que era da Globo, acho que é alguma coisa Brito. Cara, vendo muita gente. Eu falei, que jogo é esse? Só que na hora que eu entrei no vestiário, eu fui o último a entrar no vestiário. De verdade, na hora que eu entrei no vestiário, eu olhei assim, eu fui olhando. Dida, Ricardinho, Denilson, Vampeta, Edilson. Aí tinha o Atirson, Anderson Polga. Eu falei, mano... A perna treme nessa hora. É de verdade. Aí eu sentei no meu cantinho assim, eu fiquei abaixado. Falei, cara, de boa. Os caras... Aí veio o Cuca, você que é o Diogo Rangel? Eu falei, Diogo, toma sua camisa, se quiser ficar no banco. Tal. Eu falei, pô, professor... Não, professor, na moral, eu ficar no banco pra esses caras, velho. Eu falei, professor, tá tranquilo, velho. Pô, aí fiquei no banco tal, com os caras, depois foi uma resenha e tal, beleza. Aí joguei e tal. Aí depois eu fui embora só no outro dia, né? Aí teve a janta, né? Aí teve a janta e tal, pô, tava o Rock Júnior, todo mundo lá e tal. Falei, cara, não vou sentar com os caras. Tava o Lúcio também. Falei, não vou sentar com os caras, velho. Não vou sentar com os caras. Não vou. Falei, é respeito, cara. Respeito, né, meu? Bom. Eu peguei minha cadeirinha e sentei do lado ali, velho. Aí daqui a pouco veio o Richardson. Veio o Denilson. E aí eu falei, não, vem cá. Eu falei, não, cara, respeito vocês pra demais. Eu acho que é o momento de vocês se encontrarem. Então, assim, eu entendi. Claro. Os caras, não, vem. Cara, depois disso, velho. Resenha, aí ficou resenhando com o Denilson, fiquei resenhando com o Richardson e tal. Tipo, até o Camilo, que hoje tá no Figueirense e tal, parceiro. Então, assim, ali virou um relacionamento. Eu falei assim, cara, mas foi um jogo que, assim, cara, esse cara aí, assim, ele chegou lá, o que comentaram dele, assim, eu fiquei mais fã dele, assim. Um cara, todo mundo fala assim, sempre o cara foi tranquilo, um cara assim, bem atencioso, todo mundo. E,
Não, essa foto tem qualidade no passe esse daí? No jogo, o que ele fez no jogo, eu ficava olhando pra ele, pô. Eu ficava pra ele, porque, meu... E essa época, se eu não me engano, ele já ainda jogava? Ele tava parando, Tava parando. Então, assim, essa história foi bem bacana, assim, por tudo que aconteceu e representatividade, né? De você estar nesse ambiente, assim, que acho que essa nova safra não vai saber que realmente foram esses caras, né? Ainda no tema de futebol, coloca a foto número 12, que essa daqui foi, na verdade, o seu ex-time. Onde nós nos encontramos pela última vez. Para aqueles que talvez não reconheçam a camisa, o símbolo, esse é o Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul. Que, coincidência ou não, a Miss Novo Hamburgo é a minha bela donzela. E aí, no dia que eu vi que um dos meus melhores amigos da época de futebol tava indo pro time da cidade da minha bela donzela, eu falei, não é possível. Aí eu mandei pra ela e ainda falei assim, ó, olha quem é o capitão do time da sua cidade. Diogão. E aí a gente se encontrou, a última vez que nós nos encontramos foi lá em Novo Hamburgo. E aí a gente tava inclusive comentando aqui antes do podcast começar, eu estive recentemente em Novo Hamburgo e vi como a situação tá lá. Não vou me estender muito no tema, mas realmente muito triste tudo que aconteceu. A situação que a cidade ainda se encontra, não só Novo Hamburgo, mas toda a região ali, Canoas, toda a região, Canoa que mais tem ali, Canoas que eu vi, até pra Porto Alegre, né? Até também, Porto Alegre, que tem várias cidades ali entre Porto Alegre e Novo Hamburgo, e Estância Velha, era essa a cidade que eu tava tentando lembrar o nome. E realmente é muito triste tudo que aconteceu, eu estive aí com a galera, mandar um abraço e todo o meu amor e os meus pensamentos pra vocês, pra todo mundo que eu me conectei nessa recente viagem. Que não se pode nem, na verdade, dizer que foi uma viagem. Foi realmente pra estar com as pessoas que eu tenho carinho e, de alguma forma, poder passar uma energia melhor que, naquele momento, principalmente, estavam precisando. E aí, hoje, tristemente, também eu vi que as chuvas voltaram e a coisa tá feia outra vez. Então... até um amigo meu, cara, perdeu tudo. A gente ficou muito triste, eu mandei mensagem pra ele também e, pô, ele ficou dias e dias porque a água realmente chegou assim, cara, a um teto, né? Então é triste, né, você ver pessoas assim que luta, né, luta diariamente e de repente, né, uma catástrofe dessa. E você tava lá há pouquíssimo tempo. A gente se encontrou, foi em setembro do ano passado. Então, sem dúvida nenhuma, você também tem muitas pessoas que você trabalhou junto, pessoas que fizeram parte da sua vida e que, infelizmente, estão passando uma situação bem difícil. Aí também para os meus amigos do Rio Grande do Sul, porque são pessoas que me acolheram muito bem, cara. Muito bem, assim. Eu tenho um carinho gigantesco pelo pessoal do Sul, assim, porque fiz grandes amigos. E eu tenho certeza aí que Deus vai nos abençoar eles lá. E tenho certeza que em breve aí eu torço muito por isso, para que isso tudo, né, passe e realmente eles possam voltar à vida normal. Muito bem. Pegando também esse gancho outra vez do futebol brasileiro, eu queria que você, como você jogou em outros países também, que eu nem falei todos aqui, rapaziada, ele jogou também, só para também contextualizar, você jogou em Moldávia, que é em inglês, né? Moldova e foram isso, né? Tailândia, Timor-Leste, Indonésia, Coreia do Sul e Moldova. E Hong Kong também. E Hong Kong também. Isso. Então você, tendo jogado em vários países e vários times, o que você pode comparar do futebol brasileiro, não no sentido técnico do dia a dia, do treino, a estrutura, o profissionalismo, em comparação com o Brasil e com outros lugares. Os pontos bons, que de repente em outros lugares é melhor, ou talvez, não sei, pontos negativos também, que talvez o Brasil também, sem dúvida nenhuma, é muito bom em muitas coisas dessa área. Faz uma comparação do futebol internacional com aqui do Brasil. Eu acho que tem muito preconceito, cara. Eu acho que as pessoas não conhecem 1% do futebol asiático, a gente até brinca que tem time de segunda divisão de um determinado país lá que tem estrutura melhor do que um país da primeira divisão aqui do Brasil. De um time da primeira divisão. E até termos financeiros, assim.
que pagam até mais do que os jogadores estão recebendo aqui. Porque assim, eu até sofri muito preconceito quando eu jogava lá, porque as pessoas não conheciam o mercado. Só que hoje, muitas pessoas querem ir pra Preconceito lá. você diz no sentido de que as pessoas... Do mercado, né? Porque as pessoas falam, por exemplo, Tailândia. Onde é Tailândia? o que você tá fazendo lá? Ah, entendi. Mas o futebol lá é fácil, cara. Completamente diferente. Então assim, eu acho que em questão de estrutura em si, em determinados lugares lá tá bem mais à frente do que aqui. Muito mais. E profissionalismo, você... Profissionalismo, aí eu acho que depende muito da divisão, depende muito do lugar. Então, assim, isso já é meio complexo, entendeu? Sim. Eu te pergunto isso porque quando... Uma das últimas vezes, inclusive, que eu ainda tava jogando pra virar profissional... teve um cara que era o meu empresário na época que ele veio e me apresentou duas propostas parecidas. Uma era pra Angola, pra ir pra Angola, e a outra era pra ir pra algum país que eu nem levei essa em consideração, porque ele falou, essa daqui vai ser mais difícil de concretizar. E na época eu falei, porra, eu tinha 17, 18 anos, falei, Angola? Vamos aí. Porra, experiência, jogar de repente, você pode jogar aqui no bairro da minha casa, sei lá, ou jogar num time do interior de São Paulo, do interior do Brasil, ou jogar na Angola. No pior das hipóteses, eu vou conhecer outro país, vou conhecer outra cultura. Pra isso, vou estar recebendo. Eu falei, E aí, é isso que tem. Eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso pra galera, de repente, que tá na mesma fase que você passou, jovem, e se depara com uma situação dessa. Tem uma proposta aqui pra ir pra um país que muitas vezes o cara nem ouviu falar. Como que você falaria ou aconselharia um cara que de repente tem seus 18, 19, recebe uma proposta de um país assim, cuidados que se devem ter, ou coisas que você gostaria de ter, coisas que você gostaria de saber quando você foi morar fora e jogar fora. O que você falaria pro moleque nessa situação hoje? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu acho que o atleta que vai jogar fora tem que saber, cara, é se comunicar. O inglês. Claro, aí já vai depender muito também do contexto, da vida, enfim. Só que assim, eu acredito que pesquisar antes, porque eu sofri muito com isso também, né? De você ir pro lugar, exemplo. Porque naquela época também não tinha essa questão de rede social, então Sim. é completamente mundos diferentes. Então hoje a acessibilidade, ao acesso a isso é bem mais fácil do que era anteriormente. Então hoje você consegue ver. Hoje você consegue perguntar para o fulano, ciclano, jogou lá, até por conta da comunicação está mais fácil hoje em dia. É mais fácil de ter as informações do lugar, né? Correto. Então assim, mas o que eu penso mais depende muito do atleta, do momento que o atleta está vivendo. O que eu digo, por exemplo, se um atleta está em time grande, por exemplo, um atleta no Palmeiras aqui, então eu espero, por exemplo, ele recebe uma proposta do mercado intermediário. E esse mercado intermediário não vai dar um suporte para ele, talvez, desse mercado ir para os grandes, eu acredito que tem que esperar um pouco mais. Porque talvez ele espere um pouquinho mais e já vai para o grande. Só que se for um atleta que ainda não está no mercado que eu digo assim, não disputando o futebol no cenário nacional, Sim. e tiver em mercados bem abaixo, assim... Uma série D, você diria, ou menos ainda? Série D, porque... Não, acho que a série D é até bom, porque tem time de série D que chega em determinados lugares altos. Mas mercados bem baixos, assim, o jogador não tá jogando tanto. Então, assim, talvez para esse jogador... Faça sentido. Faça sentido, porque ele vai lá, ele vai ganhar minutagem, vai ganhar experiência, e talvez depois disso ele pode até ir para um lugar maior, ou até retornar para o Brasil. Com uma bagagem, né? Com uma bagagem e com... Como pode dizer para você assim? Com algo diferente. Agora o pessoal vai ver assim, opa... jogou lá, então teoricamente isso não quer diferente, mas não vai fazer diferença, mas talvez pensando pelos outros, isso assim, ele jogou lá, então quer dizer que ele possa jogar aqui. Eu diria que mesmo, que daí você falou no âmbito do futebol, sim, mas claro. se aí eu posso falar por experiência própria também, no sentido de você se engrandecer como homem, Exatamente. independente do que você tá fazendo profissionalmente. Você ir para um outro país, conhecer uma nova cultura, conhecer uma nova maneira de se pensar, de se trabalhar. Sim. Isso, independente de onde você vá, Exato. você vai voltar
uma pessoa melhor, eu diria. Sim. Com uma nova bagagem. E eu gostei principalmente porque a primeira coisa que você falou foi aprenda inglês. Exato. Vá aprender inglês, independente também se você vai pra... Sim, experiência pra vida, né? Isso vai te ajudar pra qualquer Exato. coisa que você faça na sua vida. Se tem uma das habilidades que deveria ser mandatório, obrigatório, poderia até mesmo dizer, que as escolas, e a gente estava falando sobre escola antes de começar a nossa conversa, que as escolas deveriam realmente dar ênfase, o fato de você poder aprender um outro idioma e o inglês sendo ele o principal. Só que a gente tá aqui discutindo, a gente não sabe nem mais definir o que é homem e o que é mulher. A gente tá tendo conversa de quem pode usar o banheiro de quem. A gente tá dificultando o português, usando pronome neutro e os caralho. Tá ligado? Então como que a gente vai ter essas conversas avançadas de que a gente devia ter aula de inglês e tantas outras que eu poderia ficar horas falando aqui, quando a gente tá discutindo o que é homem e o que é mulher, que banheiro que eu vou usar, Todes, galera do Todes aí, vocês atrasam o país, essa é real. Mas enfim, não vou entrar com muita polêmica, pelo menos ainda. Quero voltar aqui pra trazer mais uma foto. Que na verdade tem até a ver com isso, que tem a ver com ensino, tem a ver com criança. Bota a foto número 4, por favor. Que eu quero que você me explique. Eu não entendi. O que é essa foto aí? O que tá acontecendo nessa foto aqui? Onde é essa foto aqui? Cara, essa foto é na Europa, né? Na Moldávia. A gente fazia muito esse marketing, né? Marketing entre aspas, assim. Pensando no desenvolvimento social, né? A gente muito em escolas, né? A gente fazia muito esse trabalho, né? Como a gente é estrangeiros e tal, eles viam a gente de uma forma diferente, né? Por ser, por exemplo, brasileiro jogando na Europa. Então, assim, eles gostavam que nós íamos da escola para falar com as crianças, para brincar com as crianças. E aí, automaticamente, essa foto aí foi uma de brincadeira ali que eles nos proporcionou ali. Foi bem divertido. Moldávia. Que loucura, olha onde o futebol te levou, hein? Pô, você olha, eu fico feliz por você, mano. Um cara que jogou bola comigo e viajou o mundo jogando, teve experiências incríveis. Cara, eu também, às vezes eu paro pra analisar em casa, eu fico pensando, às vezes eu paro pra analisar e falei, cara, como Deus foi bom comigo, cara. Deus foi bom e também acho que minha perseverança, né? Persistência, que eu acho, porque se não fosse isso, eu acho que eu não conseguiria ter êxito no futebol. Porque eu acho que futebol, cara, é muita persistência. Até hoje eu treinei. De manhã, acordei cedo e fui treinar. Entendeu? Então, assim, tem dia que eu não quero treinar? Tem dia que eu não quero treinar. Mas eu penso, peraí. É a minha vida. Eu preciso me dedicar a isso. Entendeu? Então, assim, quanto mais eu me dedico, mais próximo do sucesso eu estou. Sim. Cara, depende do sucesso que eu digo, do que eu almejo no momento. Sim. Então, assim, cara, eu fico feliz vendo. Às vezes eu analiso, assim, eu fico no meu Instagram, vendo as fotos, poxa, cara, onde eu cheguei, vivi, né? O que eu vivi. E o que eu mais falo, sabe o que é engraçado? Eu vivi sem pagar. Ganhando. Porque eles me pagaram pra ir até lá. Exato, ganhando. Até mais uma foto que eu imagino que deve ser dessa época ou nesse lugar. Coloca a foto número 3, por favor. Essa daí... É lá mesmo. É lá na Moldávia também. Moldávia. Tava frio esse dia aí, será? Frio demais, cara. Não, mas eu acho que eu tava até passando frio aí, porque eu tô vendo que eu tava de short. Cara, e aí era um campo aí, ó. Era um campo, nós estávamos no campo. Se você observar, é um campo. Mas aí eu falei, a gente tem que fazer um boneco de neve lá pra eu não tirar uma foto, pra falar que a gente fez o boneco de neve na neve, sim, né? Sim. Entendeu? Esse é um país que eu não conheci ainda. Tenho vontade de conhecer. É legal. Eu gostei também, assim, um país bem organizado também, né? Ficar perto da Rússia ali também. Mas assim, eu não tive nenhum problema. Tenho grandes amigos lá ainda, grandes amigos mesmo. Tinha muito brasileiro nessa época? Tinha 3, 4 brasileiros comigo, entendeu? Grandes amigos também. Só que, cara, assim, foi um país que eu achei que ia ter grandes problemas, porque a gente acredita que a gente ouve muita história, né? Mas, nunca tive problema. Um país que me tratou super bem, me abraçou mesmo, sabe? Eu tenho um grande carinho por eles lá. Legal, mais uma foto aqui que eu quero, na verdade, perguntar, que é com toda essa bagagem, toda essa experiência de ter jogado em vários lugares, de vida, conhecido Vai tomar água aqui, várias pessoas, em várias situações da sua vida que, sem dúvida alguma, te engrandeceram muito. Coloca a foto número 10. Como que você passa o conhecimento... Número 10, por favor.
pra esse aí agora. Quem que é esse aí? Esse moleque aí, pô. Pra falar dele é até difícil, cara. Esse moleque aí mudou minha vida, cara. Esse moleque aí, ele me mostrou a vida de uma forma diferente, entendeu? E eu olho pra ele assim, a gente às vezes olha assim, né, vê tão sapeca, mas ao mesmo tempo vê um moleque tão doce, um moleque tão parceiro, né? Tava conversando com ele sobre isso aí. Um moleque que eu tento, assim, cara, realmente preparar ele pra vida, sabe? Porque assim, eu tive uma vida dura, uma vida difícil, sabe? E pra ele eu quero que seja completamente diferente, que ele realmente viva a vida. Viva mesmo, sabe? Sem preocupação nenhuma. Porque eu tinha preocupação. Mas pera, vamos lá. Eu sei que, claro, como pai, você deve querer dar o melhor pro seu filho. Com certeza. Mas você também não vê de um outro ponto de vista onde justamente as suas dificuldades, o que você passou, foi o que te engrandeceu? Sim, mas aí que eu falo, viver a vida de uma forma assim mais leve. Mas tudo que eu passei, eu transmito pra ele. Por exemplo, cara, eu não nego a ninguém que eu saí de comunidade. Tenho o maior carinho e respeito, eu agradeço a Deus por ter saído lá do São Judas. Assim, assim, eu volto lá às vezes e eu falo assim, fui feliz, aprendi com todo mundo que saiu de lá. Não me arrependo em nenhum momento de ter saído de lá, porque assim, lá realmente me preparou pra vida. E às vezes eu passo lá e falo assim, o papai morava ali, ó. Aí ele olha, papai não tinha o que comer, papai não tinha o que vestir, para ele realmente ver que é possível também. Só que assim, o que eu falo para você viver uma vida mais leve, é uma vida assim, sem preocupação com o que vai acontecer. Tipo assim, realmente viver aquilo. Entendi. Entendeu? Porque assim, eu vivi, eu tomava atitudes e falava assim, puta merda, e lá? E ele não, eu quero que ele faça assim, não, viva. Vai jogar bola? Viva. Seja feliz. Ele tá praticando o esportezinho dele hoje. E ele quer ser jogador. Ele quer ser jogador de futebol. Só que uma forma diferente, fala assim, seja feliz. Porque assim, cara, se você vai errar, eu vou errar, você vai errar. Então assim, o que eu falo pra ele, o que você vai fazer depois do erro? Tudo bem. Só que, cara, esse moleque aí, velho, tá louco. Ele mudou minha vida completamente. Meu parceiraço, assim, sabe? E hoje minha vida realmente é pra ele. Realmente, como foi a minha vida, dos meus pais fizeram pra mim. Então, assim, eu sou um cara que eu prezo muito a família, sabe? Eu prezo muito a família. Então, assim, e ele vê isso. E, cara, às vezes eu deixo de fazer tal coisa, você me chamou. Não, vou ver meu filho. Hoje você falou, você saindo daqui, você vai levar ele já. Vou ele treinar. Sim. Eu gosto de viver isso, porque, assim, eu quero que realmente ele veja assim, pô, meu pai. Que nem o meu pai foi foda, mano. Meu pai e minha mãe foi foda, Luizão. Tem tatuado aí, ó. Meu pai e minha mãe foi foda. E eu não, cara. Eu lembro sua mãe quando ia lá. Pô. Cheguei onde eu cheguei pra minha mãe e meu pai. Então, assim, eu quero que ele tenha assim, meu pai foi foda, meu pai fez tudo. E eu vou fazer tudo pra ele mesmo. Tipo assim, tudo no sentido que ele se sinta confortável nas decisões que ele quer. Sim. Eu vou estar ali, apoiando ele. Então, assim, cara, esse moleque aí, isso é louco. E ele chegou a ir nesses países que você foi? Foi. Ele chegou aí pra. Acho que o último país que ele foi, Hong Kong. Ele tava lá com você? Tava em Hong Kong comigo. Tava depois a gente foi até pra Phuket, Tailândia ali, ficou um tempo comigo. Eu acho que foi só esses mesmo, porque quando minha esposa tava grávida, foi 2017. Foi aí que eu retornei, por causa que eu acabei perdendo minha mãe. Aí depois eu acabei ficando um tempo no Brasil, e aí depois, né, voltei pra fora, foi aí que ele acabou indo comigo. Pô, o moleque é igualzinho você. É louco, velho. Não, ele é marrentinho, mas ele é parceiro, cara. Se um dia você tiver a possibilidade você tava até falando que você é babão. Você enche o moleque de beijo. Eu não importo, cara. Você falou, se tiver que ir vestido de Spider-Man, de Homem-Aranha... Ele vai ver isso aqui, que eu vou ainda de Homem-Aranha. E eu vou chamar o tio dele, os amigos, se quiser, pra todo mundo ir vestido de alguma coisa pra buscar ele. De verdade, pra ele se sentir. Não, é legal. Meu pai é foda. Mas você acha que ele vai ficar envergonhado ou ele vai gostar? Cara, não sei. Pela surpresa mesmo. Vai ser imprevisível. E aí é igual... Bom, você tava falando também antes. Quando você tá aqui em São Paulo, né? Quando você de repente não tá em outros lugares jogando, é pra ele. Sim, o tempo é pra ele, dedicação pra ele total. Cara, eu até comecei agora a jogar. Jogo de telefone, assim, por exemplo. Tem uns jogos que eu aprendi a jogar por conta dele. Porque assim, às vezes eu quero jogar com ele pra passar o tempo com ele. Claro. Entendeu? Porque assim, é uma forma até de às vezes a gente pô, tô longe, meu pai tá comigo. Sim. Quer dizer, criança não tem paciência de ficar no telefone Sim. ali e tal, conversando. Então assim, eu falei assim, cara, preciso passar tempo com meu filho de longe. Como?
Jogando. Então, hoje em dia, jogando. Às vezes, pô, pai, vamos jogar. Vamos jogar. Às vezes, tô na constelação, os caras estão tô jogando com meu filho, velho. Porra, então, assim, lindo isso, velho. Que animal cara, isso. A gente vai aprendendo, porque, cara, às vezes eu sempre falo, Luizão, o futebol, eu aprendi uma coisa comigo. Sempre alguém vai sofrer. Ou eu, ou minha família. Por quê? Porque quando eu estou em casa, desempregado, ou passando férias, eu tô sofrendo também. Porque eu gosto de estar jogando, cara. Claro. Mas quando eu tô fora, quem tá sofrendo são eles. Entendeu? Porque eu tô fazendo o que eu amo. Sim. Então, assim, eu penso assim, sempre um lado vai sofrer, não adianta. Só que tem aquele negócio, né? Por exemplo, quando eu vou pros lugares, hoje eu tenho que pensar, vou pra um lugar? Vou levar ele? Pô, mas espera aí, vou ficar 6 meses lá. Ele vai fazer amizades, depois vai mudar de novo o ciclo. Então, assim, hoje eu tenho que tomar decisões pensando nele e nela. Sim. Porque, cara, o que adianta só pensar em mim? Perfeito. Já pensei muito em mim, cara, já pensei muito. Só que eu vi a minha esposa sofrendo, meu filho sofrendo. Então, assim, cara, até falei, quando eu tava no Novo Hamburgo, eu voltava praticamente direto. Gastei dinheiro pra caramba, mas, cara, não tem felicidade maior que você chegar no Dia dos Pais, sem ele saber, eu ir na escola dele e ver ele dançar. Incrível. Mim, entendeu? Então, assim, são momentos que a gente não ganha, não perde, a gente ganha. Sim. Né? Não, isso eu acho incrível você falar tudo isso, porque realmente demonstra como também você entendeu. Essa parada que a gente chama de vida, você entendeu. Com o que é importante. Quais são as nossas prioridades que a gente deve colocar todo dia e falar assim, por que eu tô fazendo isso daqui? Pra quem que eu tô fazendo isso daqui? Como você vê, ó, são os valores que você falou aqui nessa conversa quase de 1h30. Respeito, disciplina, educação, você ter esse tempo de qualidade com as pessoas que você ama, seja sua mãe, seja seu pai, seja sua mulher, seu filho. Isso é o que, no final das contas, como você falou, faz com que todo esse sacrifício que você tá fazendo, ficar longe de um aqui, ficar, de repente, em um lugar que você não gostaria de estar, com pessoas, talvez, porque isso daqui é a minha prioridade, é a minha família. Eu acho isso incrível. E é por isso também que eu quero mostrar mais uma foto. Põe a foto 5, por favor. Se você puder descrever um pouquinho também. Que eu conheço, né, de outros carnavais. Fala um pouco. Essa daí... eu vou tentar não chorar não, cara, que é difícil, velho. Essa daí foi minha mãe, né? Eu perdi, ela tem 8 anos. Fiz agora dia 7 de junho, cara. E assim, foi o momento mais difícil da minha carreira. Minha carreira e também pessoal, né? Porque, cara, querendo ou não, eu tava vivendo um momento épico na minha carreira. Eu tava na Tailândia e quando ela morreu, eu consegui voltar, né? Mas infelizmente não há tempo. Eu voltei, já fui direto pro enterro dela. Só que assim, cara, eu sou grato a Deus, né, por ter tido ela como mãe, porque ela me ensinou realmente os valores da vida. E ela sempre falava assim, pô, engraçado que ela falava uma frase pra mim que eu não esqueço. Você nunca vai me ter pra sempre, então você tem que aprender as coisas. Cara, me ensinou a cozinhar, me ensinou a ser homem, de verdade. Então assim, cara, eu sempre falo, meu filho não a conheceu. Porque Deus é tão maravilhoso que ele sempre tem um plano em cima dos nossos planos. Ou um plano em cima do que a gente imagina. E quando Deus o levou, ele me deu meu filho. Né? E meu filho, cara, tem traços dela. Meu filho tem personalidade dela. Então assim... E você também passa muito pra ele do que ela foi e o que ela significou pra você. Meu filho não a conheceu, mas meu filho sabe quem ela é. Sim. E as pessoas falam assim... Vai saber. A avó dele. Claro. A avó dele. Ele fala assim, pô, minha avó é Genil. Teve um dia até que uma coisa, eu falei assim, não, mas como que ele conhece sua mãe? Eu falei assim, porque eu falo. Eu mantenho vivo pra ele quem é ela. Porque ela, pra mim, ela não morreu. Sim. Eu tenho uma frase que é, ninguém morre enquanto permanece vivo dentro do coração de alguém. Perfeito. Então, assim, ela, pra mim, não morreu, irmão. Ela cumpriu a missão na Terra, a missão aqui na Terra. Deus a levou. Perfeito. A gente não entende, Luizão, a gente não entende. Porque quando a gente perde alguém, cara, é difícil. Só que hoje eu entendo que Deus faz coisas perfeitas, cara. Então, a levou, só que me deu um presente maior que é meu filho. Então, assim, pra mim, ela não continua viva ainda. Claro. No meu coração. Só que, cara, na Terra, infelizmente, a gente vai ter uma passagem. E graças a Deus eu tive uma mãe perfeita, uma mãe onde que me ensinou os valores juntamente com meu pai, claro. Então, assim, o papel dela na Terra foi feito, né? A missão dela foi cumprida. Então, não, cara, o exemplo disso é você.
Ó entendeu? você aí, contando Entendeu? bem, saudável, com uma família. Exato. Nunca se envolveu com coisa errada. Eu tenho certeza absoluta que onde quer que seja que ela está muito feliz com o filho que ela criou. Amém. Eu disse, e ela falava muito, cara, tinha muito orgulho de Eu, mim. eu lembro quando E eu a sempre- gente ia eu- nos treinamentos, eu lembro Eu dela. sempre falei, cara, minha vida é pros meus pais. Entendeu? E as pessoas, minha vida é pros meus pais. Então, assim, ela foi feliz, eu tenho certeza disso. Porque tudo que eu fiz foi pra ela e pro meu pai, né? Então, enfim, hoje tenho minha vida também, mas sou grato a Deus, enfim. Mas a vida, ela nos ensina muitas coisas, né? Então, Exato. Não, legal. E aí, a última foto que eu tenho aqui pra gente conversar, que eu achei curioso, é a foto número 7. Coloca aí, por favor. Câmara Municipal de Estância Turística de Embu das Artes. A Câmara Municipal de Estância Turística de Embu das Artes, de acordo com o decreto bababá do vereador tal, confere ao ilustríssimo senhor Diogo Santos Rangel o título de cidadão embuense das artes. Que foi isso daí? onde eu cheguei, né, cara? Olha onde eu cheguei, né? Cara, assim, foi um momento de felicidade também, sabe? Eu ganhei título de cidadão embuense, cara. Tipo assim, ganhei um título mesmo, assim, de reconhecimento por tudo que eu fiz pela cidade. Porque, na verdade, eu saí de Embu, né? Embu ali, Taboão da Serra. Então, eles reconheceram realmente que um garotinho ali da periferia teve seu nome expandido e sempre levava o nome da cidade. Sempre levei. Legal. São Judas ali, né? Embu ali. Sempre levei mesmo, porque eu tinha... Cara, mostrar, como eu falei no início, eu queria mostrar realmente pra essa juventude que é possível, cara. Porque assim, Luizão, às vezes eu passo lá e falo assim, cara, olha da onde eu saí. A minha casa tinha 3 cômodos, cara. 3 cômodos, irmão, sabe? Pro meu banheiro eu tinha que passar por dentro do quarto do meu pai pra ir no banheiro. Não tinha pia. Eu escovava dente assim, abria o chuveiro. Minha mãe não tinha condição, meu pai. Eu lembro que eu fui ganhando meu dinheirinho no futebol, fui comprando as coisas pra dentro de casa. Eu lembro que até hoje meu pai tem uma televisão de LED que eu comprei. Eu comprei micro-ondas pra minha mãe, cara, fui comprando tudo com o dinheiro do futebol. Porque assim, eu quis mostrar realmente pra essa juventude que é possível. Então, cara, quando eu ganhei isso aí, quando eu fui convidado aí lá na Câmara, cara, eu falei, tipo assim, vai cair na ficha, Sim, sabe? sim. Que você fez realmente uma coisa pra comunidade, pras pessoas. Às vezes as pessoas, mas você não aparece, cara. Às vezes é muita vida, coisa a fazer, a vida, cara. Eu tenho vontade de aparecer lá. Eu tenho vontade hoje de ter um projeto que eu ajudava direto lá. A gente fez vários jogos beneficentes já, que até o pessoal do Bolão Mais um pessoal que eu tenho um carinho e respeito lá, um clube onde tem também uma ONG, né? Então eu sempre ajudava essa ONG, fiz vários jogos beneficentes. E eu sempre vou retornar lá, mas, cara, a vida é corrida, às vezes. Sim. Enfim. Só que assim, isso me mostrou realmente que a importância que a gente tem, às vezes, né? A gente não sabe, às vezes, na Luizão. Tipo, a gente não tem noção do que nós podemos proporcionar para as pessoas. Então, assim, nesse momento, assim, eu falei, cara, tipo. Foi cair na ficha, né, que realmente o meu nome, Diogo Rangel ali, o Santos, né, mas eu tenho um nome assim, Diogo Rangel, que soa mais forte, Sim. que realmente o poder que eu pude proporcionar através do meu nome para a cidade. Sim. Não, isso é uma clara demonstração de que você... Da onde você veio, né, e você pelo menos... pelo menos não, mas tem um reconhecimento. Eu acho legal, de alguma forma. Eu também agradecer também o vereador Ricardo, né? Através do meu amigo Fernando, que me deu essa oportunidade. E assim, cara, não tem palavras. Não tem palavras, sim, cara. sim. Porque às vezes eu falo assim, como? Sim. Se não foi Deus, como, Que cara? loucura. Porque, cara, que loucura. Porque eu não posso chegar lá e bater na... Pô... Me dá uma placa. Eu não tenho esse poder. O que a gente tava falando é algo que acontece de maneira natural. Exato. Os líderes são escolhidos de forma natural, porque se não fosse assim, você acaba impondo e não é a maneira certa de ser. E isso também é algo que... um reconhecimento. Diogo, estamos chegando no final. Essa não vai ser a nossa última conversa. Na frente das câmeras. Atrás das câmeras eu não tenho a menor dúvida. Mas na frente das câmeras eu diria que também não vai ser a nossa última conversa. Muito obrigado, né, por ter dedicado o seu tempo, que eu sei que também que você tem toda uma correria quando você está aqui em São Paulo.
eu gosto muito de conversar com você. Você é um dos meus amigos mais antigos. E tudo que a gente falou aqui, você tem valores que me representam. Você é dedicado para sua profissão, com a sua família, disciplina, o amor que você tem pelo que você faz, eu também admiro muito. Então quero deixar claro aqui, né, para você que eu tenho muita admiração por você. Valeu. E espero muito tempo ainda a gente permanecer juntos. E por último eu tenho um presente para você. A camisa, várias seleções, vários times que você já passou. Pra mim é uma honra te dar o meu time, que é o Sem Mimimi. Então essa é a minha arregada. Pô, e outra coisa, né? Não é fazendo meio campo não, mas pô, se você ainda não entrou pra esse time, tá esperando o quê, agora você pode até falar, porque isso no meio do futebol, olha lá, os caras vão falar, e o número? Mostra o número, mostra o número. Eu já vou falar antes, hein? Lá ele. Mas, ó, lá ele. Olha lá. Mas, ó, E é justamente sem mimimi pra não ter sem mimimi. Inclusive você tá aí com um que usa o 24. Ó, na sua camisa, ele não usa o número 24? pois é. Exato. Não, mas você que ainda não entrou no clube, por favor. Não, vamos fazer o... Ó lá, sem mimimi. Porque, assim, nova é um contratação. presente, né? Nova contratação do time sem mimimi. Diogo Rangel saindo da mamatinha. Faça do mundo o seu playground. Aqui com um grande amigo que fez e vai continuar fazendo do mundo seu playground. Que fazer do mundo seu playground não é somente... Alguns podem imaginar que é só ir viajar, conhecer outros lugares. Não, é exatamente tudo isso que você falou aqui. É você ter essa mentalidade de querer aprender, de querer se engrandecer como homem, de proporcionar boas experiências para aqueles que você ama, sem dúvida alguma, e viver a vida intensamente. E acho que também é um ponto interessante de tocar. Cara, realmente aceitar quem você é mesmo, de verdade, sabe? Porque assim, vai voltar aquilo que falamos assim, as pessoas vão te criticar, vão te julgar, você nunca vai ser aceito 100% pelas pessoas. E a partir do momento que você aceita e fala assim, pô, eu sou assim, eu quero que seja assim, errado ou certo, só Deus vai julgar. Mas de alguma maneira fala assim, é do meu jeito, tem que ser do meu jeito, porque eu acredito nisso. Eu fui escolhido para ser assim, e eu fui doutrinado pela educação a ser dessa maneira. E automaticamente, cara, quando você faz as coisas certas, você acredita em si, e potencialmente você entende que o seu propósito na Terra é aquilo, cara, é impossível dar errado. Entendeu? Não poderíamos terminar de melhor forma. Com certeza. Outra vez, muito obrigado, Agradeço, Diogo. cara, de coração. Verdade mesmo. Valeu pra galera que acompanhou até agora. Se inscreva no canal, veja aí embaixo a descrição para os bootcamps, mentorias, sem mimimi, t-shirt, e nos vemos no próximo. Sem mimimi.